Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Coração Francês. Aqui, nossa missão principal é te ensinar um francês que fica para toda a vida. Meu nome é Audrey, sou francesa e neste vídeo vamos resolver um dos grandes mistérios da língua francesa, a pronúncia da palavra plus. Porque às vezes dizemos plus como som s no final e outras vezes dizemos plus sem o som s no final. Imagino que se você está assistindo a este vídeo é porque você já se perguntou exatamente a mesma coisa. Fique tranquilo, depois de assistir esta aula, a palavra plus não guardará mais segredos para você. Mas, antes de nós lançarmos no vídeo, convido você a se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda muito. Não hesite também em deixar um comentário e se juntar a nós nas nossas redes sociais. Todos os links estão na barra de descrição. Nesta primeira parte, vamos falar dos casos que exigem que pronunciemos o som s no final da palavra plus. Além disso, preste atenção à pronúncia da palavra. Lembro que a letra U é pronunciada U em francês. Para fazer esse som, faça a boca do O e diga I. Vamos repetir? U. Então, isso dá plus. Agora vamos ao que interessa. Em quais casos devemos pronunciar o SC, o S de plus? O caso mais comum diz respeito às frases nas quais a palavra plus significa mais de. Há a ideia de uma quantidade positiva. Por exemplo, ma sœur a 3 ans de plus que moi. Ma sœur a 3 ans de plus que moi. Il gagne plus d'argent que moi. Il gagne plus d'argent que moi. Je voudrais plus de vin, s'il vous plaît. Je voudrais plus de vin, s'il vous plaît. J'aimerais manger plus de fruits. J'aimerais manger plus de fruits. Até agora, tudo bem, é bem fácil. Sauf que, exceto que, tenho certeza de que você odeia essas duas palavras. Sauf que, exceto que, há uma espécie de exceção a esta regra. De fato, oralmente, há situações em que diremos plus como um S mudo quando deveríamos dizer plus. Para simplificar, podemos dizer que esta exceção diz respeito aos casos em que a palavra plus vem antes de um advérbio ou de um adjetivo começando por uma consoante. Vamos ver alguns exemplos, ficará mais claro para você. Il court plus vite que moi. Il court plus vite que moi. Nesta frase, a palavra plus está antes do advérbio vite. Este começa como uma consoante. Portanto, dizemos plus e não plus. Isso é para facilitar a pronúncia. Il court plus vite que moi. Il court plus vite que moi é mais fácil e rápido do que dizer il court plus vite que moi. Il court plus vite que moi. Cette maison est plus grande que la mienne. Cette maison est plus grande que la mienne. Neste exemplo, a palavra plus é seguida pelo adjetivo grande. Como este começa como uma consoante, novamente mudamos a pronúncia e dizemos plus em vez de plus. Isso também se aplica às frases nous devrions aller au
cinéma plus souvent. Nous devrions aller au cinéma plus souvent. Ce restaurant est plus cher que les autres. Ce restaurant est plus cher que les autres. Um outro caso em que devemos pronunciar o SG+, é em certas expressões fixas. Por exemplo, bien plus, d'autant plus, d'autant plus, de plus, de plus, de plus en plus, de plus en plus, en plus, plus de. Ah, c'est la police, ils m'ont fait peur. Les pompiers. Je sais jamais comment reconnaître. Mais ils m'ont fait peur. On continue. Plus de, sans plus, sans plus. Mais uma vez, atenção à palavra que segue plus. Se for um advérbio ou um adjetivo começando com consoante, tendemos a não pronunciar o S final. Deuxième distraction, c'est le chat maintenant qui m'embête et qui veut manger. Hein? Par exemple, ce smartphone est très performant. De plus, il est résistant à l'eau. Ce smartphone est très performant. De plus, il est résistant à l'eau. J'ai réussi mon examen et en plus, j'ai obtenu la mention très bien. J'ai réussi mon examen et en plus, j'ai obtenu la mention très bien. Ce restaurant est bien plus agréable que celui où nous sommes allés la semaine dernière. Ce restaurant est bien plus agréable que celui où nous sommes allés la semaine dernière. Les prix augmentent de plus en plus. Les prix augmentent de plus en plus. Você notou algo diferente nos dois últimos exemplos? Vou repetir. Ce restaurant est bien plus agréable que celui où nous sommes allés la semaine dernière. Les prix augmentent de plus en plus. Quando a palavra depois de plus começar com uma vogal ou H mudo, devemos fazer a ligação. Esta ligação envolve uma mudança na pronúncia. Não dizemos ce restaurant est plus agréable, mais ce restaurant est plus agréable. Ce restaurant est plus agréable. Em outras palavras, a letra S não faz o som S, mas sim o som Z. A cobra se torna uma abelha. Vamos ver outros exemplos. Elle est plus intelligente que moi. Elle est plus intelligente que moi. Je préfère ce manteau. Il est plus élégant. Je préfère ce manteau. Il est plus élégant. Les élèves sont plus efficaces le matin. Les élèves sont plus efficaces le matin. Tes amis sont plus honnêtes que toi. Tes amis sont plus honnêtes que toi. Bom, claro, podia haver exceções a isto. Frigideira. Acho que dizemos frigideira em português, né? Calma. Tô gravando um vídeo. Tenha respeito para o trabalho. Não mais respeito nesses dias. Bom, claro, podia haver exceções a esta regra.
Casos em que não vamos fazer a ligação, mesmo que a palavra seguinte comece como uma vogal. Por fim, para citar o último exemplo, devemos pronunciar o S de plus no caso em que esta palavra seja um substantivo. Por exemplo, parler une langue étrangère est un véritable plus. Parler une langue étrangère est un véritable plus. Le plus de cette méthode d'apprentissage, c'est qu'elle s'adapte à tous les niveaux. Le plus de cette méthode d'apprentissage, c'est qu'elle s'adapte à tous les niveaux. Este também é o caso quando a palavra plus é usada no seu sentido matemático. Por exemplo, 2 plus 2 égale 4. Uau, sou muito inteligente, né? 2 plus 2 égale 4. 10 plus 10 égale 20. 10 plus 10 égale 20. Bom, vamos resumir tudo o que acabamos de dizer. O SG plus é pronunciado quando a palavra tem o significado de mais, mesmo que haja exceções, principalmente quando a palavra seguinte é um advérbio ou um adjetivo que começa como uma consoante. Quando a palavra faz parte de certas expressões fixas, como en plus ou de plus, quando a palavra implica uma ligação, neste caso, tenha cuidado ao pronunciar o SC Z como uma abelha e quando a palavra é um substantivo. Nesta segunda, mas por quê? Estou inventando novas palavras. Eu estou cansada de eu mesma. Nesta segunda parte, falaremos com mais detalhes sobre os casos em que não pronunciamos o SC em plus. Pronunciamos então esta palavra plus. Plus. Vamos repetir? Plus. Plus. Para começar, como o caso mais comum, o SC em plus não é pronunciado quando faz parte de uma negação. Então, não dizemos je n'ai plus faim, mas je n'ai plus faim. Je n'ai plus faim. É bem simples, não é? Vamos ver outros exemplos. Je n'ai plus envie de sortir. Je n'ai plus envie de sortir. Cuidado, mesmo que a palavra seguinte a plus comece como vogal, não fazemos a ligação, pois o SC em plus é mudo. Sauf que, não, estou brincando, não há exceção, é só que algumas pessoas ainda fazem a ligação, mesmo que seja um erro. Il n'y a plus de pain. Il n'y a plus de pain. Elle ne mange plus de viande. Elle ne mange plus de viande. Tenha cuidado, mesmo que seja comum associar a palavra plus a uma frase negativa, há uma nuance a ter em mente. De fato, uma frase pode ser negativa e, ainda assim, a palavra plus será dita plus. No fim, para ter certeza de que a palavra é pronunciada plus, ela deve fazer parte da negação, ou seja, deve servir para construir a negação. Então, em uma frase como je n'ai jamais rencontré quelqu'un de plus aimable que toi,
Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de plus aimable que toi. Pronunciamos o SCM+, embora a frase seja negativa. De fato, a negação não se constrói comme ne plus, mais comme ne jamais. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de plus aimable que toi. Assim, neste caso, a palavra significa mais e deve ser pronunciada plus. Além das frases negativas, o S de plus também é mudo quando faz parte de algumas expressões comuns. É o caso de ni plus, ni moins, ni plus ni moins e non plus, non plus. Por exemplo, ce film est un chef-d'œuvre, ni plus ni moins. Ce film est un chef-d'œuvre, ni plus ni moins. Je n'aime pas les épinards et mon mari non plus. Je n'aime pas les épinards et mon mari non plus. Se resumirmos, o S de plus é mudo quando a palavra faz parte de uma negação e quando a palavra faz parte de uma expressão comum como ni plus ni moins e non plus. Agora que já estudamos a teoria, que tal fazer um exercício de balanço? Sugiro que você faça um exercício de leitura. Uma frase contendo a palavra plus aparecerá na tela. Após pausar o vídeo, leia a frase em voz alta, prestando muita atenção na pronúncia da palavra plus. Tu es prêt? Você está pronto? Tu es prête? Você está pronta? Vamos lá! Tu es plus patient que moi. Tu es plus patient que moi. Bom, eu já começo o exercício como uma exceção. Lembre-se, quando a palavra plus tem um sentido positivo, mas está colocada antes de um adjetivo que começa como uma consoante, o S é mudo. Il y a de plus en plus de monde dans ce café. Il y a de plus en plus de monde dans ce café. Oh non, il n'y a plus de chocolat. Oh non, il n'y a plus de chocolat. Je voudrais faire plus de sport. Je voudrais faire plus de sport. La vendeuse m'a bien conseillé et en plus, elle était très gentille. La vendeuse m'a bien conseillé et en plus, elle était très gentille. Nous avons besoin de plus de temps pour finir ce projet. Nous avons besoin de plus de temps pour finir ce projet. Neste caso, pronunciamos o S de plus porque a palavra seguinte, a palavra de, não é um adjetivo nem um advérbio. Elle ne joue plus au tennis. Elle ne joue plus au tennis. Cuidado para não fazer a ligação entre plus e o,
Pois a palavra plus faz parte da negação. Elle ne joue plus au tennis. Como eu já expliquei, você vai encontrar pessoas que vão dizer, pessoas francesas, que vão dizer elle ne joue plus au tennis, elle ne joue plus au tennis, fazendo a ligação. Isso é um erro, mas há pessoas que vão fazer o erro, mesmo pessoas nativas, então não se preocupe com isso. Como eu disse, se você fazer o erro, tudo bem, vamos te entender. Então é isso, pessoal. Só me resta agradecer por assistirem até aqui. O canal está ganhando cada vez mais visibilidade e isso é graças a vocês. Então, muito obrigada. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Siga também a gente nas nossas redes sociais. Todos os links estão na barra de descrição. Espero que esta aula sobre a palavra plus tenha ajudado você a ver as coisas com mais clareza. Se necessário, não hesite em assistir este vídeo novamente dentro de alguns dias e refazer o exercício. Além disso, adicionei alguns links para exercícios online na barra de descrição. Não hesite em usá-los para praticar ainda mais. Moi, je n'ai plus rien à ajouter, alors je vous souhaite la plus belle journée possible. Muito obrigada mais uma vez por sua audiência e até a próxima. À bientôt. Tchau. Thank you.